graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que eu venho compartilhar uma palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, né? Estou aqui fazendo um devocional e vamos tirar as lições da palavra do Senhor. Vamos estar conhecendo mais, né, o nosso Deus, a sua palavra. E assim a gente vai aprendendo com os personagens, né, da Bíblia, que já tem nos ensinado muito durante esses dias. A gente já tem lido sobre a história de Jacó, sobre sua família, e vamos continuar meditando, tirando as lições. Amém? Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Você estará me ajudando a semear esta palavra, e quando você faz isso, a plataforma vai entregar o vídeo a outras pessoas. Então deixe seu like agora para que você não venha se esquecer. Eu quero estar lendo com vocês hoje o capítulo 29, mas eu quero ler a partir do finalzinho do versículo 13 até o 30. E se você tiver uma Bíblia, a minha versão é a NVI, você pode ler na sua casa o capítulo todo. Eu estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia. E se você tiver uma Bíblia aí, leia o capítulo 29 completo. Eu vou estar lendo a partir do versículo 13 e até o 30 para a gente estar tirando aqui, né, algumas lições e estar meditando, né, nessa palavra para a gente entender aqui e estar aprendendo e aplicar também em nossas vidas e ver o que aconteceu aqui nesse contexto. Vai dizer assim: logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro e abraçou e beijou. Depois levou-o para casa e Jacó colheu-lhe tudo o que havia, contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão disse: você é sangue do meu sangue. O casamento de Jacó. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel por sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto, quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua mulher, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Aleluia, glórias a Deus. Essa palavra aqui no capítulo 29, nós vemos que Jacó chega, né, até a sua família, lá o seu tio Labão, que sua mãe Rebeca havia mandado ele para lá, para que ele ficasse lá e que ele casasse com uma mulher daquele lugar, né, da família dela. E ali ele se apaixona por Raquel, que é filha do seu tio Labão, né, e ele encontra seu tio, a família, e ali ele fica durante um mês. E aí o seu tio fala assim: olha, você tá aqui um mês, não é porque você é meu parente que você vai trabalhar para mim de graça. Qual é quanto eu devo lhe pagar? Quanto é o seu salário? Porque Jacó não tinha dinheiro, então ele chega ali com o seu serviço. E Jacó, apaixonado, naquele tempo era de costume pagar o dote ao pai pela sua noiva, né, no caso.
Então, Jacó não tinha dinheiro para pagar por Raquel. Então ele fala, olha, eu vou trabalhar 7 anos para casar com sua filha. E aí o pai de Raquel, Labão, fala assim, tudo bem, então você trabalha aqui 7 anos e eu vou lhe dar minha filha para você casar. Só que, irmãos, nós vemos aqui que quando chega o tempo de casar, se cumpre os 7 anos, né, do casamento. E quando chega o tempo, Jacó fala, né, no versículo 21, entregue a minha mulher, cumpri o prazo previsto, quero deitar-me com ela, né? Era a forma como era falado naquela época, ele queria se casar, ele queria se deitar, ele queria que fosse cumprido aquilo que eles tinham acordado. Então Labão prepara uma festa e ali dá. Só que naquele tempo, irmãos, as mulheres elas usavam um véu, era costume. Então ali já Labão dá a sua filha mais velha, Lia. Algumas traduções de algumas bíblias falam o nome Leia, né? A versão NVI fala Lia. E ali ele se deita com a filha mais velha e não vê, porque era no escuro, né? E com véu, ele não viu. E quando é pela manhã é que ele vai perceber que ele havia se deitado, não era com Raquel. Então ele não tinha casado com Raquel, ele tinha casado com Lia, a filha mais velha, né? E ali Jacó, né, é enganado pelo seu tio Labão, né? Como eu já havia falado nos capítulos anteriores, que a gente vinha meditando na história, né? A gente vê que ali Jacó estava já colhendo aquilo que ele havia plantado, né? Jacó plantou engano lá com seu pai, com seu irmão, e aqui Jacó estava colhendo, irmãos. Por isso que eu venho falando, né, durante esses dias que a gente vem meditando nos capítulos de Gênesis e vendo a história, que a gente tem que pensar muito bem no que a gente anda plantando, né? E porque a gente vai colher, né? O que a gente faz hoje é uma semente que nós plantamos para uma colheita lá na frente. E aqui nós vemos que Jacó estava colhendo aquilo que ele plantou, né? Ele enganou pessoas lá atrás, seu pai, seu irmão, e aqui ele estava sendo enganado agora, colhendo, provando do seu próprio veneno, né? Aqui a gente vê isso nessa palavra. E aí ele foi enganado, né? No versículo 25 fala, por que você me enganou, né? Quantas das vezes nós fazemos coisas, aí depois a gente fica perguntando, ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? Ai meu Deus, por que eu tô colhendo essa semente, né? Essa plantação tão ruim, tão amarga. E aí a gente se esquece que lá atrás a gente plantou, né? Essa semente. Então isso nos faz refletir, não só de fazer coisas ruins, mas às vezes situações em nossa vida que a gente olha para trás e fala, olha, eu passei um tempo tão difícil porque eu fiz isso, e a gente não começa a plantar algo diferente para mudar essa história, né? E nós vimos aqui que Jacó colheu o que plantou, né? E que a gente possa aprender com isso, irmãos. Cuidado com o que a gente anda plantando, né? Que a gente venha plantar sementes boas e mudar o rumo da nossa história, né? Mesmo que a gente esteja colhendo ainda as sementes ruins, a plantação ruim daquela, né, semeadura que a gente fez lá atrás, mas a gente já começa a plantar diferente, já começa a mudar, né? Se eu era de uma forma, eu não serei mais, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero colher mais isso na minha vida, eu quero colher coisas boas. Então, mesmo que eu ainda esteja colhendo aquela semente ruim, né, aquela plantação ruim, agora eu vou plantar diferente. Já estou fazendo diferente, vou fazer diferente porque eu sei que lá na frente eu vou colher isso que eu estou plantando hoje. Então, eu vou plantar uma semente boa hoje, né, uma situação diferente hoje, né, e nós vemos isso aqui, que da mesma forma que ele enganou, ele foi enganado. A palavra também nos diz, irmãos, que o seu tio Labão falou para ele assim, ó, aqui não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Irmãos, nós vemos aqui que o seu tio Labão usou de má fé, e existem pessoas que fazem isso, infelizmente, que elas usam de má fé, que elas não explicam as coisas direito, e depois, né, acontece que somos enganados ou acontece problemas, né, irmãos? Como fala, sabe aquelas, quando a gente faz um contrato, que a gente assina um contrato, aí lá naquelas letrinhas bem miudinhas que a gente não lê, lá tá escrito algo que a gente, né, não leu, aí lá tá uma coisa diferente, aí é problema. Porque
se não era costume casar a filha mais nova antes da mais velha, porque quando Jacó chegou e falou assim, ó, vou casar com a tua filha Raquel, que é a mais nova, vou trabalhar 7 anos. Por que que o tio dele, Labão, não chegou para ele e falou assim, olha, Jacó, aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Primeiro você tem que casar, eu tenho que casar minha filha mais velha. Mas não, ele usou de engano. O seu tio Labão, né, o tio de Jacó, enganou a ele. Ele já estava desde o início usando de má fé, né, quando ele não falou a respeito disso. Então isso nos alerta a tomar cuidado, né, com certos tipos de pessoas e com certas decisões que nós vamos tomar, porque às vezes a gente não está ciente de tudo, né, que vai acontecer. Nós aprendemos também, irmãos, com essa história de Jacó, né, que Jacó trabalhou, né, 7 anos e aí recebeu a mulher errada e aí ele agora vai trabalhar mais 7 anos para receber Raquel. Aí o tio dele falou assim, olha, daqui uma semana, quando acabar a lua de mel, você pode casar com Raquel, mas você vai ter que trabalhar para mim 7 anos. Então o coitado trabalhou 14 anos por uma esposa, por uma mulher. E nós aprendemos muito com isso, irmãos, porque Jacó se deitou, né, com Raquel depois de uma semana que estava com Lia, então ele casou com ela, né, e ele trabalhou mais 7 anos. Então, no caso, ele trabalhou 14 anos pela mulher dele, pela mulher que ele amava. Ele teve que esperar com paciência, e isso fala muito ao meu coração, né? Que às vezes a gente está tão apressado com as coisas, a gente às vezes quer que Deus trabalhe em nossas vidas, que Deus faça aquele milagre que a gente tanto tem esperado, né? A gente quer que Deus faça assim, ó, logo. Mas nós vemos aqui que Jacó teve que esperar 14 anos. Há um tempo, há um processo em nossas vidas, e aqui fala que ele amava tanto ela que passou o tempo que ele nem percebeu, né? Ele ficou ali trabalhando. E isso nos ensina a perseverar, continuar orando, continuar trabalhando, esperando com paciência, né? Como sempre fala aqui no Salmo 40, espere com paciência no Senhor, né? O Senhor vai ouvir o seu clamor, né? É paciência, irmão. Nós aprendemos com Jacó aqui a ter paciência, e esperar o tempo certo, o tempo das promessas do Senhor se cumprir em nossa vida, o tempo de tudo acontecer na hora, no momento certo, em coisas que nós queremos em nossa vida também, a gente aprender a esperar o tempo correto, apropriado, né? E vai acontecer no tempo e na hora certa, e ter paciência mesmo, sabe? Essa palavra falou muito ao meu coração, porque às vezes eu quero que as coisas aconteçam logo, às vezes eu quero fazer as coisas logo, às vezes muitas das vezes eu quero ser muito imediatista. O que é isso? Que as coisas façam logo, aconteça logo, e eu não quero esperar o tempo certo das coisas. E diante desta palavra, irmãos, que ela está falando no meu coração, neste devocional, né, que a gente venha esperar com paciência no Senhor, né? Jacó teve bastante paciência para esperar, Jacó trabalhou bastante e no tempo certo aconteceu. Então, que a gente venha esperar com paciência, continuar orando, continuar trabalhando. Eu não sei qual é o que é que você tem esperado, né? Eu sei do que eu tenho esperado. Então, Deus está falando ao meu coração, e eu creio que vai falar o seu também, a esperar com paciência. Tudo vai acontecer no tempo e na hora certa. Vamos esperar mais um pouquinho. Amém? A gente tirou aqui 2 lições muito importantes, né? 2 a 3 lições muito importantes, né? Cuidado com o que você anda plantando, você vai colher, porque Jacó colheu aqui, plantou engano, colheu engano, né? Tomar cuidado com pessoas que usam de má fé, né? Elas não explicam todas as coisas e depois vêm com outras conversas, né? Nós vemos aqui também que a gente tem que ter atenção em tudo que nós vamos fazer e esperar com paciência, né? Esperar com paciência, ter tranquilidade, não ser apressado, não ser imediatista, e tudo vai acontecer no tempo e na hora certa. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Tem sido muito bom a gente meditar um capítulo após capítulo, e assim a gente tem aprendido mais da palavra do Senhor e crescido na graça e no conhecimento da palavra. Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.